Senhor Daniel, qual é o nome completo do senhor Daniel? Daniel Pardim Tavares Lima. Esse é o nome completo do senhor? Sim. Daniel Pardim Tavares Pardim Lima. Tavares de Lima. Isso. Qual a relação do senhor com a Pitt Blossom River Technology? Senhor presidente, por favor, eu vou ser incisivo dos meus questionamentos. Eu sei o limite da atuação e eu repito, eu sou um defensor da advocacia no âmbito da CPI, sempre fui, mas eu não vou aceitar desrespeito ao direito do parlamentar de inquirir a testemunha. Eu acho que, assim, o bom senso... Acabou de falar o senhor presidente que eu poderia falar para ele ao ouvido. Não, assim, eu estou perguntando uma pergunta básica. Sim, eu nem comecei a perguntar ainda. Perfeito. Fique tranquilo, Vossa Excelência. Não, doutor Marcos Rogério, assim que o senhor... Eu só estou perguntando... por favor, a resposta de Vossa Excelência. Senhor Daniel, o senhor entendeu bem a pergunta? Então responda, por favor. Prefiro permanecer em silêncio. Vossa Senhoria prefere permanecer em silêncio. Quem é Daniel Pardim Tavares Gonçalves? É meu nome de solteiro. Ah, é o nome de solteiro do senhor. Sim. Esse é o nome que consta na ficha empresarial do senhor Daniel Pardim Tavares. O senhor é o único sócio dessa empresa? Quantos outros sócios tem a Pitt River Technology? Prefiro permanecer em silêncio. Qual a implicação criminal tem nessa resposta? Excelência, pela defesa foi orientado nesse sentido e nós entendemos que isso prejudica. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor dizer presidente. se ele o senhor é o único sócio, o senhor é o único dono da Pitt River? Ou tem mais sócios? Prefiro permanecer em silêncio. Senhor presidente, eu acho que o desdobramento desse depoimento vai ser, assim, porque a orientação da defesa me parece querer obstruir o trabalho da CPI, porque pergunta básica, o senhor trabalha de cozinheiro nessa empresa? Não. Ah, isso, não, o senhor faz o que nessa empresa? Prefiro permanecer em silêncio. Eu vou lhe perguntar, qual foi o objetivo concreto da abertura da Pitt River Technology no Brasil? Prefiro permanecer em silêncio. Qual a relação da Pitt com a Flow e a Fênix? Prefiro permanecer em silêncio. Conhece os representantes da Flow e da Fênix? Prefiro permanecer em silêncio. Quem foi a pessoa que contratou o senhor para trabalhar na Blossom? Prefiro permanecer em silêncio. O senhor foi contratado ou o senhor foi o instituidor dessa empresa? Prefiro permanecer em silêncio. Quem foi a pessoa que lhe disse para estar aqui hoje? E aí, cuidado com a resposta que o senhor vai dar nesse momento. Não entendi a pergunta, por favor. Quem foi a pessoa que orientou, determinou que o senhor estivesse nessa CPI no dia de hoje? Preste muita atenção na pergunta que eu lhe fiz. Quem foi que deu ordem? A pergunta é do senador, não é do advogado. Quem lhe deu ordem, quem lhe orientou a vir nessa CPI no dia de hoje? Resposta simples. Resposta simples. Eu recebi a convocação. Sim, mas quem lhe orientou a estar nessa CPI? Os próprios advogados. Senhor presidente. O senhor recebeu, Pela ordem, senhor o senhor recebeu uma presidente. notificação na sua casa? Foi uma ligação. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, minha querida relatora. Não vou pedir vênia aqui, mas senhor Daniel Pardim Tavares Lima, o senhor está preso.
o senhor, seus advogados vão poder explicar num HC. Excelência, pela ordem, eu noto aqui que é um claro abuso. Senhor, impetre um HC, por favor. O senhor está preso. Abuso de autoridade. Então, me processe. E não houve nenhuma mentira concreta. Excelência. Pro ministro. Eu vou... Eu gostaria Por somente favor. que justificasse qual foi a mentira Por que favor. pegou aqui. Qual é o estado flagrancial? Não existe Por favor. nenhuma mentira. As Por favor. perguntas foram todas. Ele não Por conhece, favor. Adélia não conhece, Alexandre Moraes, não sei o quê. Explique para o juiz. Eu já vi inúmeras... Senador Rogério, Excelência também. Essa é Rogério, Então me prenda por abuso de autoridade. Mas veja bem, por favor, por favor, por favor. Junto com a delegacia. Ó, Eu vou. pessoal. Me prenda também, me prenda. ó, O senhor me prenda. doutora Soraya, eu só gostaria de entender qual o O fundamento senhor da vai prisão. trabalhar. Eu gostaria só de entender o Falso motivo. testemunho. Onde foi o falso O testemunho, senhor está Soraya? preso, senhor. Foge Doutora prisão. Soraya, por favor, qual o motivo da prisão? Já foi dito. O senhor impede no HC. Falso testemunho? por favor, eu vou suspender essa sessão por 5 minutos para nós deliberarmos em relação ao que aconteceu aqui agora. Houve um pedido de prisão, que qualquer um pode solicitar um pedido de prisão aqui, nós vamos avaliar. Há a imputação de que houve falso testemunho. Isso está acontecendo desde o começo, senhor Está presidente. acostumado. Nessa segunda, Então, eu nessa vou- segunda eu vou- etapa, eu vou o advogado está usando. Você, por favor, permanece aqui. Nós estamos com a Polícia Legislativa aqui, que vai garantir sua integridade, sua segurança, tá? E nós vamos deliberar sobre esse pedido de prisão que foi feito pela nossa relatora. Ela tem prerrogativa para tal. Qualquer senador aqui pode pedir prisão em flagrante, desde que esteja embasada nos dispositivos legais. Então, nós vamos suspender aqui por 5 minutos e agora nós vamos nos reunir. E vocês aguardam aqui, por favor. Iniciando os nossos trabalhos, nós tivemos aqui um pedido de prisão em flagrante que foi exarado pela nossa ilustre relatora Soraya Tronic. E, em virtude dessa solicitação de prisão em flagrante, eu solicito à Polícia Legislativa do Senado que tome as providências para lavrar o auto de prisão. E seguimos para o próximo item da pauta. Excelência, pela ordem. Não, vai falar. Eu gostaria de entender. Durante a lavratura da prisão, o senhor vai ter a devida informação. Eu vou passar ao próximo item da pauta. Doutor, advogado fala nos autos. Então, agora, o senhor impetra um HC. Eu não vou discutir, eu não sou juíza. Ele já está preso, a senhora me perdoe. Eu vou pedir que tirem os advogados daqui também, por favor. Eu vou pedir que tirem os advogados. Eu peço, por favor, silêncio, para que a gente possa continuar o nosso trabalho. Já houve a solicitação de prisão em flagrante. Já solicitei, que é uma prerrogativa do presidente, providências da Polícia Legislativa do Senado para lavrar o flagrante. Vocês podem acompanhar o seu cliente e eu quero passar para o próximo item da pauta e vou passar para o próximo item da pauta. Isso aí já está resolvido. O que cabia a mim já está resolvido. Prerrogativa. Quem conduz a reunião é o presidente. Pronto.
Fui ministra de Direitos Humanos, sou ativista de direitos humanos há mais de 35 anos. E eu não me lembro na história do Brasil, ao mesmo tempo, no mesmo momento, o acúmulo de tantas violações de direitos humanos ao mesmo tempo. Não me lembro. Primeiro, um ex-presidente da República na UTI, em situação grave, sendo importunado por um oficial de justiça a mando de um ministro da Suprema Corte. Meu Deus! Quando a legislação fala que quando a pessoa está doente, passando mal, não pode ser intimada. É uma violação à legislação, é uma afronta aos direitos humanos que mostra que esta nação pode esperar tudo de um ministro da Suprema Corte que se sente semideus. Aí ele fala assim, mas o homem deu uma entrevista. Sim, ele gravou uma entrevista no celular que foi passada à noite no SBT. O homem recebeu a visita de um amigo. Pode receber. Visita faz bem. Falar faz bem. Mas ser intimado no leito de uma UTI, eu não me lembro na história do Brasil, como ativista de direitos humanos, que alguém tenha sido intimado no leito de uma UTI. Para que em 5 dias faça a defesa. Aí os advogados dele todos terão que ir para uma UTI para fazer uma defesa junto com ele. Não poderia esperar. Mas ele pode fugir. Fugir de uma UTI, senador Girão? O presidente Jair Bolsonaro, ele esteve na Argentina, poderia ter ido embora de lá. O presidente Bolsonaro estava nos Estados Unidos, se quisesse fugir, teria ficado lá. É um absurdo o que nós vimos com relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Violação de direitos humanos. Eu espero que o mundo inteiro esteja olhando para esse fato. Aí nós temos uma outra violação de direitos humanos, senador Plínio. General Braga Neto, preso sem nenhuma condenação. E quando o semideus da Suprema Corte, que se chama Alexandre de Moraes, pediu a prisão de um general 4 estrelas, um general com uma prestação de serviço para o Brasil, o ministro Alexandre de Moraes disse que era uma prisão por 90 dias. Um homem de 68 anos de idade, sem nenhuma condenação, e já está preso hoje há 136 dias. O que justifica a prisão? Eu já vi bandido aqui no Nordeste, 2 homens decapitaram uma mulher. Decapitaram. Requinte de crueldade. E foram soltos porque, senador Girão, o prazo do inquérito venceu. O general Braga Neto está preso há 160 dias, já passou a prisão, que já era absurda, já passou o prazo da prisão. E por que o general Braga Neto está preso? Por causa de um telefonema. Não tem uma acusação contra ele, não tem uma sentença. Tem um telefonema que o pai do coronel Cid fez para o general Braga Neto, e isso é tão grave que ele tem que ficar preso com 68 anos de idade. E os homens que decapitaram uma mulher lá no Nordeste foram presos. É mais terrível, segundo Alexandre de Moraes, receber um telefonema do que decapitar uma mulher. Presos do 8 de janeiro. Até onde vai essa prisão? Nós temos pessoas de várias idades. Sábado agora, general Plínio, uma senhorinha de 74 anos foi solta sábado. Estava na cadeira de roda, 74 anos, na cadeira de roda, dona Vildete, no estado de São Paulo, presa, caiu, se machucou no presídio, 74 anos. O que o ministro Alexandre quer com um idoso de 68 anos, já passou o prazo da prisão, uma senhorinha de 74, um presidente da República na UTI? Isso é ou não é violação de direitos humanos, gente? Se tem alguém, mesmo os meus colegas de esquerda, que concordam que uma senhorinha de 74 anos, na cadeira de roda, tem que ficar presa, eu acho que nós temos que renunciar, denunciar, sair da Convenção Internacional de Direitos Humanos.
O senhor Alexandre de Moraes, até agora, não autorizou a gente visitar os presos do Brasil. Gente, é uma comissão de direitos humanos. Qual é o medo dele? Que o relatório que nós vamos produzir, nós vamos compartilhar com todos os parlamentos do mundo? Vamos. O relatório que a comissão de... E olha, e quem vai nessa diligência são deputados de direita e de esquerda, porque a comissão é composta por senadores de direita e de esquerda. Olha que loucura. A Comissão de Direitos Humanos do Senado não pode visitar os presos brasileiros presos no Brasil, mas a gente recebeu autorização lá da Justiça da Argentina para visitarmos os presos que estão na Argentina. Brasil, o que eu estou falando é muito sério. Aonde nós vamos chegar, Brasil? É violação de direitos humanos o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo. Diz respeito a uma instituição, diz respeito ao parlamento, e eu peço ao presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, que o Senado tem que fazer alguma coisa. A advocacia do Senado já está sendo acionada. Nós precisamos visitar os presos. É uma deliberação de um colegiado do Senado Federal. A corrupção, para mim, senadores, é uma das maiores formas de violar direitos humanos. E eu quero dizer que eu faço parte aqui de um time anticorrupção, do qual tenho alegria de compor esse time. É a Patrulha Anticorrupção do Senado. E a Patrulha Anticorrupção do Senado, que o senador Girão faz parte, o senador Plínio faz, eu faço, está em alerta. Bora lá. Já temos um pedido de uma CPI dos Correios, mas eu apresentei também uma proposta de controle financeiro para a gente investigar o Correios na Comissão de Controle e Fiscalização aqui do Senado. Nós temos um pedido de uma CPMI do INSS, com os deputados e senadores, mas paralelo à CPMI, requerimentos de informação. E também quero informar que hoje de manhã eu protocolei na Procuradoria-Geral da República o pedido do impeachment, sim, impeachment do ministro Lupi. E eu tenho certeza que não tem como dizer não a esse pedido de impeachment, porque eu juntei 3 atas. O ministro Lupi sabia dos descontos indevidos e ele se omitiu. E sendo omisso, não pode continuar sendo ministro. Como líder, também gostaria que Vossa Excelência fosse benevolente, que são 2 assuntos. Vou me limitar aos 10 Como fui com os outros oradores. Obrigado. Agradeço. Serei com Vossa Excelência. Muito obrigado. Primeiro, eu queria falar de um assunto que explodiu nas páginas de todos os jornais e de toda a mídia, nas redes sociais, nos últimos 8 dias, que é a questão da Previdência Social. Não há crime mais hediondo do que se surrupiar, roubar recurso de idosos fragilizados do ponto de vista econômico e social. Pessoas que muitas vezes não têm sequer a condição, o discernimento necessário para ler um olerite, um contra-cheque. Essas pessoas têm sido ludibriadas, roubadas à luz do dia. Isso é tão escandaloso que eu espero que a CPMI, que está sendo proposta pela eminente senadora Damares, possa ser assinada pelo conjunto dos senadores dessa casa. Não como uma questão partidária, mas como uma questão saneadora da administração pública. E eu quero fazer aqui uma retrospectiva, porque eu tenho visto alguns irem às redes sociais, falarem nos microfones, fazerem narrativas a respeito desse tema, porque fraude no sistema como o sistema previdenciário sempre existiu. Na nossa época, 36 milhões de pessoas recebiam esse benefício. Hoje são mais de 40 milhões de brasileiros. É evidente que é permeável, que é possível que haja fraude. Mas vou lembrar aos senhores que em janeiro de 2019, nós mandamos para o Congresso Nacional uma medida provisória denominada 871. Essa medida provisória foi convertida depois na Lei 13.846, que tratava justamente de coibir fraudes no sistema previdenciário. Nós, por exemplo, proibimos o fim da contribuição sindical na folha de pagamento, que era automática, só no boleto, ou seja, com autorização do sindicalizado. Suspendemos repasse a entidades que estavam abusando dos
aposentados, as entidades que foram suspensas na época, a Central Nacional de Aposentados e Pensionistas, a CENTRAP, a Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor Público, ANBASP, a Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência, ANAPS, e a Associação Brasileira de Aposentados e Pensionistas Idosos, ASBAP. E por que eu estou lendo aqui? Porque eram 800 mil membros dessas associações. E na época, por favor, preste atenção a esse dado. No governo Bolsonaro, de 19 a 20, 24.275 reclamações de que havia alguma coisa errada, cheirando mal no processo. Nós não ficamos inertes, não. Nós suspendemos essas entidades e devolvemos 57 milhões em repasses que foram devolvidos aos beneficiários prejudicados. Fizemos um pente fino que cancelou 261 mil beneficiários. E durante 2 anos consecutivos, 19 e 20, nós tivemos uma queda de mais de 17% dessas consignações fantasmas, de associações fantasmas, ligadas à esquerda, a partidos que fazem parte deste governo. O relatório anual da CGU aponta que em 2021 foram 536 milhões descontados. Isso começou a crescer em 2022. O que foi que houve em 2022? Olha, pasme o que houve em 2022. Um MP que era 1106 sobre crédito consignado, o deputado Wilson da FETAEG, Federação do Trabalhador da Agricultura do Estado de Minas, vinculado à CONTAG, propõe emenda para afrouxar o mecanismo que nós colocamos na MP antifraude, que determinava a prova de vida, que determinava anualidade, que já havia sido, inclusive, dilatada por ocasião da conversão da lei em 2019, de 1 ano para 3 anos. Olha o dado, 24.275 reclamações nos 2 primeiros anos. Com Lula, de 23 a 24, 459.885 reclamações. Saiu de 24.275 para o governo de Lula para 459.885 reclamação. O aposentado brasileiro está sendo roubado na cara dura. Nós precisamos abrir essa CPMI para apurar as responsabilidades. Em 2022, se retira essa obrigatoriedade. E olha que surpresa, na conversão da MP, na discussão da MP, 19 emendas de senadores e deputados bem-intencionados, senador Lucas Barreto, que disseram o seguinte nas suas emendas: não, vamos deixar essa prova de vida para 60 meses. Vamos acabar com essa prova de vida. Para que prova de vida? A gente vai lá, pega o consignado do aposentado sem ele saber e fica por isso mesmo. 19 emendas de parlamentares do PT, do Partido dos Trabalhadores, 19 emendas. Todas na mesma linha, de afrouxar os mecanismos de controle para evitar o roubo da Previdência. Senador, o senhor me dá a parte depois? Agora. Pode falar, senador. Não, eu ainda vou falar mais a respeito, pode falar. Eu também queria pedir uma parte, senador. Pera lá, não, só um minuto, pera lá. Um minuto, senador Petecão. Líder Rogério Carvalho, líder Eduardo Girão. A presidência não vai conceder a parte, porque todos os outros oradores usaram da tribuna, e eu vou aguardar a conclusão do líder Rogério Marinho. Mas, Vossa Excelência está lá escrito. Eu concedo a parte ao líder, ao eminente líder. Bom, então não vai ter Se Vossa Excelência conceder a parte, vai no mesmo período da manifestação de Vossa Excelência. Não vão acrescer nem um minuto. Vossa Excelência não quer o debate, lamento, mas vamos lá. Então, essa situação é uma situação tão grave, que nós temos que nos lembrar que isso não pode ficar impune. E nós estamos vendo aí, agora, que a coisa está escalando. Todo dia tem uma notícia diferente, tem uma malversação. Você puxou uma pena, veio uma galinha inteira. E nós não podemos achar que isso é normal. Porque você roubar merenda de criança é execrável. E roubar velhos idosos que estão desguarnecidos e são absolutamente vulneráveis é pior ainda. A explosão que ocorreu, nós estamos falando aqui de em torno de 700 bilhões no último ano, mas uma média de 500 e poucos bilhões, foi para 2 bilhões 870 milhões. E as notícias são as piores possíveis. Aviso da CGU, se deixou de lado a própria orientação da assessoria jurídica local, se passou por cima do que o Tribunal de Contas determinou, nenhum dos controles foi obedecido. Eu peço novamente a Vossas Excelências, vamos abrir essa CPMI urgente,
para que nós possamos elucidar esse problema de uma vez por todas. E não é que vai acabar a fraude não, porque olha o tamanho desse problema, mas pelo menos nós vamos dar uma satisfação à sociedade e punir os responsáveis, que estão roubando literalmente dos idosos que não têm condição de se defender. Nós estamos agora na discussão, daqui a mais 2 semanas, eu espero que o senador Marcelo Castro coloque em discussão, de um projeto de lei que trata da regulamentação do direito de oposição do trabalhador brasileiro, que não tem direito de se opor, conforme a própria decisão do Supremo Tribunal Federal, no caso das contribuições assistenciais. Existem aqui parlamentares bem intencionados, mas infelizmente equivocados sobre esse tema, porque os trabalhadores estão sendo obrigados a pagar o que não querem, o que não se sentem compelidos a fazer, de forma coercitiva, de forma obrigatória, de forma vexatória, para ficar sustentando aparelhos sindicais que não os representam. Dito isso, senhores, eu quero aqui falar sobre outro tema. Um tema que para mim é muito caro. Quando eu vim a essa casa, a casa de Rui Barbosa, como senador da República, para mim é uma honra imensurável, representando um estado pequeno, mas valoroso, que é o Rio Grande do Norte. Sou professor de História, conheço a história do meu país. Sou um agente público com muito orgulho e acredito que a solução dos nossos problemas está na política, e não em conchavos ou com gestos pouco recomendáveis do ponto de vista republicano. O parlamento é a voz do povo brasileiro. Nós temos uma tradição nesse país de mais de 80 anistias que foram concedidas de 1822 para cá, mais de 80. E homens públicos importantes do nosso país tiveram a capacidade e o condão de serem grandes o suficiente, de virarem a página para discutirmos os verdadeiros problemas da nação. Nós estamos vivendo um verdadeiro apagão de liderança nesse país, porque quem ganhou a eleição é incapaz de um gesto. Pelo contrário, são gestos reiterados de perseguição e de ódio, que dividem o país, fraturam o país e não nos trazem para nós olharmos para os reais problemas que a população enfrenta, que é a grave crise econômica que nós estamos submetidos. E o buraco é bem ali. Aliás, este governo, há 15 dias atrás, apresentou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, um atestado de falência do Estado brasileiro, culpa do descalabro, do descompromisso e da falta de cuidado com as finanças públicas que esse governo tem, porque não tem projeto de poder, tem projeto de perpetuação do poder e custe o que custar, inclusive a economia brasileira e a vida dos mais pobres que eles dizem defender e, na verdade, sacrificam em nome de um projeto político. Assistimos, e quero dizer com muito pesar, várias declarações públicas daqueles que deveriam prezar a Constituição e a inércia do Judiciário. E a última do próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, que vai a um veículo de comunicação pré-julgar uma ação que está sendo julgada. Emitir a sua opinião sobre uma ação que está sendo julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é inconcebível. Isso coloca em risco a nossa democracia. Ou nós vamos achar que está certo os juízes emitirem opinião antes do julgamento final, pré-julgando o caso, e dizendo que é imperdoável o que aconteceu no 8 de janeiro. Ministro Barroso, imperdoável é Vossa Excelência dizer que venceu ou derrotou o bolsonarismo como ministro do Supremo Tribunal Federal. Imperdoável é Vossa Excelência dizer perdeu o Mané, um transeunte numa rua de Nova York, sendo ministro do Supremo Tribunal Federal. Imperdoável é a Justiça não fazer o seu papel e tentar tutelar o Congresso Nacional, conforme dizem, não eu, a imprensa nacional, dizendo que uma prerrogativa do Congresso, que é justamente votar uma anistia, não pode acontecer porque não querem os deuses do Olimpo, os recivilizadores da nação, que querem tutelar o que há de mais sagrado na democracia, que é a representação popular do Senado da República e da Câmara dos Deputados. Aqueles que são contra, que coloquem a sua digital e votem contra e assumam o seu gesto. Mas querer barrigar, procrastinar, tergiversar, fazer de conta que essa não é uma pauta importante para reconciliar esse país, isso não cola. E eu conclamo os senhores senadores, independente de ideologia política ou de lado que quer que seja, vamos respeitar o parlamento. Vamos ser grandes, porque é isso que espera de nós a nação brasileira. Não é ficarmos quedados, inertes, emudecidos, sem coragem de colocar a nossa voz, com medo de que seremos perseguidos, de que seremos, de alguma forma, calados,
se nós, o parlamento brasileiro, não tivermos a possibilidade de, dessa tribuna, dizermos o que queremos ou o que representamos, de acordo com a nossa Constituição, nós somos um parlamento de reféns, nós somos um teatro de derviches, de pessoas que, na verdade, não têm envergadura para representar a população brasileira. Não estou aqui querendo tutelar, nem estou querendo aqui direcionar o voto de quem quer que seja. Que todos tenhamos a condição de exercer o nosso papel de forma altaneira, de cabeça erguida. Quem quiser votar neste dia, que vote, quem não quiser, que vote contrário e diga por que vai votar contrário. Mas não calar o parlamento. Isso é contra a democracia, isso coloca em risco a nossa democracia e o nosso Estado de Direito. Basta de intervenção de um poder sobre o outro, como se nós fôssemos um desequilíbrio permanente. Isso faz mal à nação brasileira, isso faz mal à democracia, isso faz mal à sociedade. Basta dessa subalternidade. Lembrar os colegas que utilizaram a palavra, especialmente defendendo esse governo perdulário, vingativo, irresponsável, que está todo o Brasil vendo, seja de direita, de esquerda, está aí. Essa é apenas a ponta do iceberg, esse rombo, essa fraude no INSS, que é importante a gente lembrar que essas entidades, essas associações, são ligadas a quem? São ligadas à esquerda. Todo mundo sabe disso. Isso não começou agora. Começou lá na época do governo Dilma, como foi muito bem lembrado aqui. E durante 2019, quando nós chegamos nessa casa, senador Reis, o senhor vai lembrar, a MP que veio para combater essas fraudes, para dificultá-las, adivinha quem foi que votou contra? Adivinha quem foram a maioria dos 15 votos contra? O PT. Basta você ir pesquisar na transparência dessa casa. Então não queiram aqui justificar, dar desculpa do indefensável. E a gente precisa ir a fundo, porque tem advogado de filho de ministro do governo Lula defendendo há 4 meses, quando já estava se investigando isso. Isso é ou não é conflito de interesse? E o irmão do presidente Lula? Como é que fica essa história? É o que? Tráfico de influência? Então, senhor presidente, eu quero aqui também aproveitar e pedir para quem está achando bonito tudo isso, natural, assine a CPI ou a CPMI do INSS, porque tirar dinheiro dos velhinhos é um absurdo, dos idosos, é um crime hediondo. O cara só tem aquele salário mínimo, muitas vezes, e recebeu esse desconto irresponsável, covarde, que está aí revoltando os brasileiros. Nós temos que fazer nosso trabalho. Agora, presidente, sobre essas especulações da mídia, dizendo que o senhor esteve junto com o Hugo Mota, conversando com ministros do STF, por si só é um absurdo. Por si só é um absurdo. O que é que tem que discutir com o ministro de STF isso, senador Cleitinho? Isso é uma propositura nossa. É constitucional nós deliberarmos aqui anistia. Agora vem cá. Quer dizer que podia anistia para quem assaltou banco, para quem sequestrou embaixador, para quem pegou em arma pouco tempo atrás, tudo anistiado, concorreram à eleição. E não pode agora anistia para quem estava com picolé, com algodão doce vendendo, com bandeira do Brasil, com Bíblia e com batom. Para essas pessoas não pode. Mas para a turma da esquerda, que naquele momento da nossa história fez todo tipo de barbaridade, pode anistia. Para com isso. O Brasil precisa de respeito. Tem gente sofrendo. Não vamos usar o sofrimento dessas pessoas que estão presas para imposições políticas. É uma questão de humanidade. Humanidade. Essa anistia ampla, geral e irrestrita para reconciliar o Brasil, para pacificar o Brasil. Senão é falácia.
Se não estão enganando o povo brasileiro, falando de pacificar, falando bonito e não agindo com relação a isso. Então que Deus nos dê força, serenidade e firmeza. Resistência. Eu estarei dia 7, senador Cleitinho, caminhando da Torre de TV até a Esplanada dos Ministérios, pela anistia já dos presos políticos que o Brasil tem e que nós estamos denunciando aqui e fora, no exterior, e todo mundo já está entendendo o jogo. Esse Supremo Tribunal Federal que aí está, não representa o poder, são apenas indivíduos vaidosos, cheios de maldades, e nós entendemos que a questão alexandrina desse imperador contra Jair Bolsonaro é algo altamente pessoal. Esse cara tem um fetiche por Jair Bolsonaro. E Jair Bolsonaro tem uma denúncia recebida por eles, por uma turma, não pelo plenário como um todo. E quero aqui aproveitar para parabenizar o Fux pela tomada de posição, o voto que deu e a aula que deu. Quando alguém é indicado aqui, o presidente precisa indicar alguém que tem o quê? Saber jurídico. E vida e moral, passado e libado. Esses ditadores do Supremo que estão aí agora, eles vivem, senador Cleitinho, como se eles tivessem nascido hoje. Nenhum deles tem passado. Eles acreditam no currículo. Alguns têm currículo, outros têm folha corrida. Todo mundo tem telhado de vidro, menos eles. São limpíssimos. Limpíssimos. Mas o Fux deu uma aula de saber jurídico. Eu quero parabenizar o Fux. E quero parabenizar também o André. Eu estou falando aqui da questão do Jair Bolsonaro, mas é tanto assunto. Eu já ia quase entrando aqui no assunto do Collor. Que eles pediram a prisão do cara por causa da investigação da Lava Jato. Mas como assim vocês disseram que a Lava Jato não presta? Que acabou com a Lava Jato? Como é que eles estão prendendo gente na investigação daquilo que eles disseram que não presta? Mas isso é outro assunto. Eu não vou confundir os assuntos aqui. Vou continuar aqui. Agora, senador Irajá, jovem senador, imagine Vossa Excelência que está internado e que Deus te livre de qualquer internação por qualquer cirurgia invasiva a todos nós. E Vossa Excelência, de repente, recebe um oficial de justiça que abre a porta e entra, sem luva, presta atenção, Cleitinho, sem luva, dentro da UTI, com a roupa que veio da rua, sem uma touca, sem um aparato, como faz os enfermeiros e médicos, para entrar na UTI. A mulher entrou do jeito que veio da rua. Agora vem uma outra pergunta, senador Bagatoli. Quem permitiu a entrada dela? O senhor já foi visitar alguém no hospital, e eu também, senador Irajá. Para você chegar à UTI, tem algumas barreiras. O médico disse, olha, é tanto tempo e tal, fique um pouco longe, ponha a máscara e tal, ponha essa luva, tal, mesmo que seja sua mãe, sua avó, seja quem for. Entrar na UTI, onde alguém está exatamente para não pegar infecção. Eu quero saber desse hospital quem permitiu a entrada. Porque tem muitos bloqueios. Ao você ver a imagem quando a porta abre, é alguém que entrou de forma livre ali dentro e violando a lei, violando o Código Civil, ratificado pelo Conselho de Medicina. Eles não querem prender Jair Bolsonaro. Eles não querem prender ele. Eles querem matar Jair Bolsonaro. Agora, eu aviso, Jair Bolsonaro não é mais um CPF para os senhores. Ele não é um CPF. E ele é muito mais do que uma ideia. Ele é a própria proposição. Ele é a própria proposição do conservadorismo de um país majoritariamente cristão. País de católicos, de evangélicos, de espíritas, de pessoas que amam a Deus, de monoteístas, que creem num outro Cristo, mas creem em Deus como monoteístas. Jair Bolsonaro não é um CPF, ele é a própria personificação de tudo isso que eu acabei de falar. Ao CRM eu agradeço por ter me respondido rapidamente sobre a colocação que eu fiz. E encerro, senhor presidente, dizendo que eu propus
uma CPI para investigarmos também a investigação da Lava Jato, a primeira-dama do Peru, e ouvi também de um jornalista da Globo News. Ele disse que o azar de Fernando Collor era ele não ter sido a primeira-dama do Peru. Esse foi o azar dele, que ele não teria sido preso. Agora, por que o avião da FAB foi buscar ela? A CPI é para explicar isso, que ela é corrupta, tudo bem. A corrupção da Odebrecht, o Marcelo Odebrecht falou, o pai falou, eles confessaram. Um presidente está condenado, o marido dessa. Um outro se suicidou. Se lembra disso? E ela, ao saber da condenação, correu para a Embaixada do Brasil e o avião da FAB foi buscar. Agora, a pergunta que nós temos que ver nessa CPI. Quem era a tripulação que estava? Quem deu a ordem? E eu temo pela vida dessa mulher. Porque essa mulher, a FAB não iria buscá-la rapidamente se ela não fosse um arquivo vivo. Ela foi buscada rapidamente porque ela é um arquivo vivo. E nós sabemos de que essa gente é capaz. Eu não vou falar de Celso Daniel aqui, nem de Toninho, do PT, não vou falar nada. Mas só vou dizer que ela é um arquivo vivo. Essa minha fala aqui, mostrando essa fala do Hugo Mota, que é presidente da Câmara hoje, inclusive do meu partido, dizendo o seguinte: o judiciário está se metendo em tudo e isso não é bom, diz Mota. Aí vem depois isso aqui, gente, ó, Congresso e STF acertam lei para soltar preso do dia 8 e aumentar penas de líderes que tentaram o golpe. Dá para entender uma situação dessa? O que o STF está intrometendo em lei? Se a nossa obrigação aqui do Legislativo aqui, essa é nossa, não é do STF. Para que vocês vão sentar com o STF para debater lei, se já tem anistia? E é tão simples de resolver isso, gente, é no voto. O plenário aqui é soberano. Quem é contra a anistia, sobe aqui, fala que é contra, faz campanha contra e vota contra. E quem é a favor, vota favorável. Agora vem o Hugo Mota dizer que isso não é bom. E vai sentar com eles para poder ficar de joelho para eles, para poder debater uma lei que é nossa, que é de competência nossa, pô. E como eu sempre falo, o Congresso Nacional custa caro. Quando é debate aqui importante para a população brasileira, é nós que temos que debater. Que ministro que foi eleito pelo povo? Que ministro que teve voto? Inclusive, eu acho que a gente tem que fazer um projeto de lei aqui, gente, fazer os ministros, né, fazer campanha, eles poderem também ser votados. Ter campanha para ministro também, que eu quero ver eles poder sair na rua aí, pedir voto e bater na porta da casa dos outros, falar que é a favor da discriminação das drogas, falar que é a favor de aborto. Eu quero ver os ministros sair na rua, poder ir numa feira, comer pastel, pedir voto, poder ir, né, no estádio de futebol, pedir voto, poder ir em qualquer lugar, sair na rua, lá em Belo Horizonte, na capital, aqui em Brasília, bater na porta, na campainha do cidadão mesmo, ir lá tomar café com eles, ir lá pedir voto, fazer campanha, falar que é contra a anistia. Porque já virou eleito pelos povos também, está legislando como nós. Eu não estou com todo respeito, o Hugo Mota é do meu partido. Vou repetir novamente, gente, aqui, ó, o judiciário está se metendo em tudo. E isso não é bom. Claro que não é bom. Os poderes são independentes. E cabe a nós aqui legislar e representar o povo. Não é o STF agora sentar com os presidentes da casa aqui, não, e debater lei, não, gente. Isso aqui é nosso. Cabe a eles depois julgar se é constitucional ou inconstitucional. Agora, quem debate lei aqui somos nós. Já passou de todos os limites. E como o próprio Magno Malta disse aqui, né, eu não tenho poder da caneta, gente. Infelizmente, eu não tenho. O que me chama a atenção, presidente, é porque o Senado, ele escreve que ele é incompetente, o STF. Sabe por que ele escreve que ele é incompetente, atestado de incompetência? Porque ele está querendo reunir com os presidentes da Câmara e do Senado para poder rever as penas. Então, eles mesmos comprovam que eles passaram de todos os limites. De colocar uma Débora, como pinchou a estátua aqui, de pegar 14 anos de condenação. E eu finalizo esse tema aqui para vocês, só para mostrar para vocês que a gente tem que ser justo. Eu tive o privilégio de não poder conviver com um senador que esteve aqui, que agora saiu uma notícia dele, que eu até esqueci o nome dele, não sei que estado que ele é, que ele mandou matar, como é que chama? Eu tive o privilégio de não poder conviver com um monstro desse. Porque além de querer estrupar a filha dele, ele mandou matar a própria esposa dele, a mãe da filha dele. Teomário, você sabe quanto que ele pegou? Esse senhor pegou? 8 anos de cadeia. 8 anos de cadeia. E agora foi para casa para fazer prisão domiciliar.
É justo? Uma moça que vem cá e pincha uma estátua, escreve, perdeu uma mané, pegar 14 anos, e um senhor que foi senador da República, que devia representar a população brasileira, o estado dele, mandar matar a própria mulher e tentar estuprar a filha e pegar 8 anos, eu pergunto pra você que é contra a anistia. Eu quero aqui finalizar, sendo um homem, sendo justo aqui com todos que estão aqui, para falar sobre essa questão do rombo do INSS. Até um colega meu aqui, o Randolfo, que é senador, falando que isso veio em 2019. Depois, Vossa Excelência, Magno, ou não sei se foi o Gerão, disse que veio em 2016. Eu quero ser muito homem com vocês aqui. Eu até acredito, posso até estar errado aqui, que nem Bolsonaro, nem Dilma, nem Lula fica sabendo dessas situações. Não sabe por quê? Porque um ser humano ele não consegue fiscalizar a consciência de um homem. Ele não consegue fiscalizar a consciência de um homem. Agora, a gente tem a obrigação aqui, já que veio em 2016, que foi a Dilma, aí passou Temer, passou Bolsonaro e agora o Lula, é a nossa obrigação criar uma CPMI aqui, uma CPI, para poder investigar e colocar esses canalhas que roubaram dinheiro de aposentados na cadeia. Essa é a nossa obrigação. E eu espero que os senadores que são da base do governo, que estão dizendo que veio desde 2016, também assinem a CPMI e assinem a CPI. Isso é obrigação de cada um de nós aqui. Não vou aqui apontar o dedo falando que a culpa é do Lula, da Dilma, do Bolsonaro, não. Como eu falei, a gente não fiscaliza a consciência de um homem. O que eu quero dizer é que a gente aqui, você vira presidente da República, você começa a destinar aqui seus ministérios. Você não consegue fiscalizar a consciência do ministro que está lá e está desviando, está roubando dinheiro um secretário. Isso é impossível. Então eu não posso aqui apontar o dedo que falar que a Dilma sabia, que o Lula sabia, que o Bolsonaro sabia, não. O que cabe a nós aqui é fiscalizar, até porque, gente, coloque isso quem é de esquerda, quem é de direita, quem é Lula, quem é Bolsonaro, quem não é nada. O aposentado que foi roubado, tem aposentado que é eleitor do Lula, tem aposentado que é eleitor do Bolsonaro, tem aposentado que é eleitor de ninguém. Então eu tô aqui é por eles. O que não pode a gente ver um rombo de 6 bilhões de reais e aceitar isso calado. Até quando a gente vai aguentar uma situação dessa, gente? Passar pano para isso. É gente que recebe o mínimo salário miserável para poder manter a vida dele e ainda roubar dinheiro deles. Então, independente de quem seja, eu espero que os 80 senadores aqui, se seja uma CPMI, se seja uma CPI, que a gente investigue, porque acabou de comprovar que isso vem desde 2016. Até quando a gente vai aturar isso? Até quando a população brasileira, aposentada, trabalhador, vai ter que ser roubado na cara dura? E nós que somos fiscalizadores, olhar isso e ficar calado. Não pode. Então, essa situação, independente de quem é o presidente, quem é o governo, é hora da gente fiscalizar isso e todo vagabundo, cretino, canalha que roubou dinheiro de aposentado esteja na cadeia. E eu conto com o apoio aqui dos 81 senadores. O resumo é simples. O resumo é simples. Né? Se há uma concordância em relação a uma alternativa, é porque há a concordância de que houve excesso, de que houve exagero. E o caminho para corrigir o excesso, o exagero, não é a inovação legislativa, é a autocontenção, é o reposicionamento. Existem caminhos próprios para isso, existem caminhos processuais próprios para isso, né? Agora, isso representa um reposicionamento, porque quando você tem um enquadramento por crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa, deterioração de patrimônio tombado. Enfim, você tem um conjunto de imputações aqui. 2 ou 3 dessas, pelo menos, na minha ótica, estaria dentro do chamado teoria do crime impossível. Golpe de Estado, sem líder, sem arma, sem aparato para dar, assim, a condição para a execução dessa situação que é gravosa, bom, crime impossível. É como alguém que quer matar alguém com a arma de brinquedo. Crime impossível. Né? Então, assim, nós estamos diante de uma situação onde foram atribuídos foi atribuída a essas pessoas crimes que são crimes gravíssimos, com penas que são penas altas, porque o crime é grave. A questão é que se atribui um crime que tem pena alta, mas para pessoas que não cometeram tais crimes. Cometeram outros crimes, e eu não estou dizendo que não cometeram. Há pessoas que eu não colocaria aqui como gente que veio, que participou de manifestação, que não depredou, que não participou de vandalismo, nada disso, é manifestação. Quantas vezes nós tivemos em Brasília manifestações de toda a sorte,
né, em outros tempos. Agora, quem depredou, destruiu patrimônio, invadiu, ou quem fez, praticou até incitação, enquadre no tipo próprio. Mas exageraram e agora precisa de corrigir. A via própria, repito, é a via judicial. A imprópria é a anistia, é instrumento de pacificação. Anistia não é instrumento para fazer justiça, é pacificação. Não é uma instância recursal, é uma escolha política. É uma escolha política, uma decisão política. Agora, você fazer a revisão penal pela via legislativa é uma anomalia do processo. E isso, a mim, me parece algo que fragiliza, né, o Estado de Direito e é preciso avaliar. Mas eu repito, senador Magno Malta, e aqui eu tenho um ponto de reflexão. Nós vamos ter que ter um encontro daqui a pouco com um fato que é um fato relevante para quem vai fazer esse julgamento. É quem está na cadeia. Eu continuo defendendo que o projeto que iniciou na Câmara seja votado. Tem que ser votado. Agora, vai chegar um momento em que essa matéria vai ser submetida. Essa matéria não tem, como naturalmente é, endereço para o passado. Porque a norma, ela tem endereço para o futuro. Ela pode ter reflexo no passado, porque em matéria penal, uma lei nova, que inova nos seus efeitos, ela alcança o réu, ela alcança o condenado, mas ela está olhando para o futuro. Então, eu acho que é uma reflexão profunda que nós vamos ter que fazer, mas o que eu queria chamar a atenção é para esse ambiente de reposicionamento. Porque, por isso que eu questionei, se o que a imprensa está dizendo é verdade, há movimentos que reconhecem que houve excesso, que houve exagero, que houve desproporcionalidade. Agora, o caminho para corrigir isso é outro caminho. E se o outro caminho processual não está sendo seguido, aí eu entendo que a posição política que o parlamento pode tomar é a posição do projeto de anistia que está no Senado. Coisas das quais nós percebemos que, infelizmente, falta, principalmente nesse governo, é a transparência e a questão do rigor fiscalizatório. E nós, enquanto parlamentares, nós estamos dentro do nosso munus parlamentar, que é justamente fiscalizar, questionar. Então, eu acho muito importante esse tipo de audiência pública para que nós possamos trazer os nossos questionamentos e poder esclarecer a população brasileira. Nós estamos diante de vários escândalos. Inclusive, me parece que o escândalo ele faz parte do DNA desse governo, infelizmente. E, da mesma maneira, que nós temos matérias de jornal, enfim... PF diz, servidores do INSS receberam propina milionária de associações, UOL. INSS ignorou alertas da CGU e atendeu o interesse de entidade. Enfim, são milhares, é uma explosão de notícias, de denúncias que tratam dessas fraudes em descontos, em aposentadorias do INSS. Então, no caso, a gente tem ali... de fato, o contribuinte, nós temos o pensionista sendo lesado. E ele precisa, obviamente, ser amparado. Aquilo que a deputada Clarice acabou de falar, algo que deveria ser de justiça social, infelizmente, está sendo para lesar o contribuinte. Então, nesse sentido, a gente precisa de muitas respostas. E, de fato, ministro, preciso dizer que, diante de tanta tragédia anunciada, eu elenquei aqui algumas perguntas. E, para não virar uma vigília, porque, de fato, são tantas perguntas, mas eu vou começar perguntando a Vossa Excelência. O ministro teria sido alertado, inclusive Vossa Excelência na sua exposição mencionou, teria sido alertada pela advogada Tônia Galete em janeiro e junho de 2023 sobre o problema, tendo inclusive constado em ata. E aqui a gente tem essa ata do Conselho de Previdência que atesta exatamente isso, que a advogada teria mencionado a questão do problema, só que me parece que Vossa Excelência teria mencionado que na outra reunião abordaria essa temática. Só que, salvo o melhor juízo, nunca houve esse novo momento, ou seja, Vossa Excelência nunca trouxe para pauta novamente esse assunto. Ou seja, por que não tomou providência naquela época, já no primeiro alerta? Esse é o primeiro ponto. Segunda pergunta. O ministro informou ter solicitado providências cuja apuração foi finalizada em setembro de 2024. E aí a pergunta, quais são as conclusões? Inclusive, um parênteses, eu estava lendo aqui rapidamente esse relatório de apuração, que me parece que foi feito pela equipe técnica, né, pela área técnica do Ministério. Mas, ministro,
com toda sinceridade, aqui, olhando rapidamente, Vossa Excelência elenca aqui, salvo engano, 9 recomendações. E aqui essas recomendações me parecem simplesmente que corroboram que tanto o INSS quanto o Ministério já estavam cientes desses problemas que foram apontados. Então, realmente, me parece que houve uma verdadeira omissão. Então, eu queria que Vossa Excelência explicasse sobre essas questões. Quais as providências foram decorrentes a partir do momento dessa apuração que foi feita. Outra pergunta. O governo apresenta números e dados sobre providências adotadas e joga, como de praxe, a responsabilidade para o governo anterior. Contudo, no governo Bolsonaro, houve um aumento dos descontos de 16% em anos. No atual governo, um aumento aproximado, né, aproximado de 277% em 2 anos. A gente tem aqui alguns gráficos, e eu já vou passar o tempo para a deputada Adriana, para não também para permitir que ela possa utilizar o tempo, mas aqui nós temos alguns gráficos que comprovam que esse aumento de descontos indevidos. E aqui, por exemplo, 22 entidades associativas, 33, no caso, o aumento para 2024 de 33, ou seja, 270% em 2 anos que houve de aumento expressivo. Então, quer dizer, terceirizar a culpa, dizer que foi culpa apenas do governo anterior, não me parece nem um pouco uma questão nem ética nem justa. Da mesma maneira, nós temos aqui o total de descontos, corroborando que são questões anteriores, inclusive ao governo anterior, ou seja, antes do governo Bolsonaro. Desde 2016, a gente tem uma série de descontos indevidos. Então, a pergunta, para passar a palavra para a deputada Adriana, é justamente quais foram as medidas eficazes que foram tomadas justamente na intenção de coibir as fraudes. Porque, sinceramente, de 2023 para cá, desde esse alerta, senhor ministro, a gente precisa dar uma resposta para o brasileiro que está sendo lesado. As pessoas em vulnerabilidade, que precisam, carecem de justiça social, essas pessoas estão sendo lesadas. Então, nós precisamos de medidas eficazes para verdadeiramente coibir a fraude, não apenas de... Sim, um planejamento macabro que tem participação de todos os lados. Então, a gente está falando de gente dentro do INSS, de gente dos sindicatos. Assim, a gente está falando de uma quadrilha. Falando das associações e tudo. Então, a gente está falando de uma quadrilha. Mas o que salta aos olhos, até porque eu estou aqui com o relatório de auditoria da Controladoria Geral da União, que foi o relatório que foi feito por eles, né? O senhor distribuiu o relatório de apuração, mas eu vou me basear no anterior, que é da Controladoria Geral da União e também do Tribunal de Contas da União, que já tinham feito relatório e tinham sido alertados. E dentro deste relatório, de uma maneira muito clara, eles apontam o crescimento, né, do número de entidades e descontos de mensalidade. E é assustador o aumento disso. Então, tem lá desde 2016, vocês devem ter visto aqui, essa evolução está na página, na parte que fala considerações iniciais, e lá é muito claro que nós temos 2016, daí começa 2016, 17, 18, 19... Daí nós temos 2021, 15 associações. O que chama aos olhos e o que salta? Em 2023 e 2024, isso aumentou assustadoramente para 27 e 33 associações. Então, a minha primeira pergunta é, de acordo com os dados desse relatório, houve um crescimento atípico nos últimos anos. Saiu de 706 milhões em 22 para 1 bilhão e 300 em 23, quando o presidente Lula tomou posse, e para 2,6 bilhões em 24. A gente está falando que dobrou de um ano para o outro, né? Então, eu queria entender com o senhor atribui esse crescimento vertiginoso de 23 e 24, desses 2 anos, ao quê? Esse crescimento, tanto associativo, como também dos valores, que passou de 700 milhões em 22 para 2,6 bilhões em 24. Essa é a minha primeira pergunta. Continuando, ministro, existe aqui, já foi falado, e o senhor também falou, que teve uma reunião do Conselho em 23, onde foi falado. Então, a primeira vez que o senhor teve notícia, que o senhor foi alertado das fraudes, foi em 23. E a pergunta é, demorou 1 ano para que tomasse alguma medida concreta sobre o assunto. E aí teve as novas regras para o desconto, que tinha biometria, o senhor colocou algumas regras. A pergunta é, ninguém se deu conta dessa gravidade e o ponto é, por que não foi suspenso naquele período? E a outra coisa que eu queria perguntar,
começaram a abrir exceções. Abriram, depois que descobriram, estão metendo a mão, a quadrilha está andando, por que simplesmente não cortaram? E abriram exceções para várias, 3, 4 entidades. Inclusive essa que nós temos o irmão, né, do presidente Lula, vice-presidente. Eu quero saber por que abriram exceções, especificamente para 3 ou 4. Então, dentro da ordem cronológica, a pergunta é por que abrir exceções para essas entidades especificamente, que têm vínculo com o presidente? Segundo, por que não foi pautado também na reunião do Conselho Nacional? Uma coisa grave dessa, né? Mesmo, a gente está em 25, isso cresceu de 23 para cá. E aí eu quero fazer uma pergunta importantíssima, ministro, que é a pergunta de como vai pagar. A pergunta é, de onde vão tirar esse dinheiro? Porque o que assusta? Esse dinheiro está com os sindicatos, a roubalheira foi feita. Então, está lá com os sindicatos, as entidades, 6 bilhões de reais, se a gente considerar desde 2016, 7,8 bi. A pergunta é, o que vocês vão devolver? Estão falando que vão devolver tudo, vão devolver só o de abril? Como é que vai separar esse joio do trigo? Né? Porque nem tudo é fraude. Ok, supondo que tenha 1, 2, 3 entidades corretas, a roubalheira, o dinheiro que está com eles, como vai ser, o que vai ser feito com eles e de onde vai ser esse dinheiro? Ou será que o cidadão brasileiro vai ter que pagar, de novo, por uma inércia, por tanta corrupção e por essa quadrilha? A questão é o que vai ser feito com essa quadrilha, que eu sei que é a polícia que vai atrás, que vão ser processados, ok. Mas a questão é quem é que vai pagar essa conta? Porque vão tirar o dinheiro deles para pagar ou vão tirar o dinheiro do cidadão? Porque o dinheiro já está nos sindicatos. E, por último, é a questão da relação. Né? Porque eu concordo inteiramente que a INSS não tem que se meter nisso. Aliás, a contribuição para qualquer sindicato, qualquer entidade, tem que ser uma coisa voluntária e tem que tire do bolso e pague. O senhor já se pronunciou a respeito disso. Mas a questão é que a gente fica sempre jogando na lama as nossas instituições, seja por esse excesso de puxadinho, seja por esse excesso de quadrilha que combina com um e com o outro, e o cidadão brasileiro paga a conta. Então, a minha pergunta aqui, a minha quarta, né, é que, primeiro, eu quero que o senhor justifique a questão do aumento vertiginoso de 1,3 bi e 2,6 bi ter acontecido nos anos do governo Lula, que é 23, 24, e quem é que vai pagar esta conta? Porque o cidadão brasileiro, a gente continua roubando do cidadão uma coisa que é, ao invés de perseguir os aliados políticos e os protegidos, que inclusive abriram esse... Eu leio aqui matéria do Globo, entrevista sua. Eu sabia o que estava acontecendo, diz Carlos Lupe sobre fraude no INSS investigado pela Polícia Federal. Ministro da Previdência diz que várias pessoas falaram sobre suspeitas nos convênios que possibilitaram descontos de aposentados, mas que era preciso levantar documentos antes de agir. Caro ministro, confesso que estou surpreso com sua presença hoje aqui. Em outros tempos, ainda que discorde frontalmente de Lula, nada tem a ver com ele, eu sei que Lula já teria resolvido o problema e Vossa Excelência não seria mais ministro. Ou o ministro sentado na sua cadeira teria, para poupar Lula de ser acusado de permitir um roubo tão grande e grotesco dos aposentados, teria pedido demissão, mas Vossa Excelência está aqui. Eu li uma carta de Cacai, advogado de 4 costados dos petistas, falando sobre as condições de Lula e de que ele não tem feito política como fazia antigamente. Creio que essa seja uma grande revelação. Não apenas pelo fato de Lula deixar colar esse roubo dos aposentados em si, como do próprio ministro do seu governo está sentado aqui diante da Câmara dos Deputados, no plenário, com todas as revelações já feitas e o escândalo vindo à tona, demonstrando que não tem nada a ver com o que aconteceu no passado. A narrativa que se está se fazendo aqui é de que sempre se roubou no INSS. Isso nós sabemos. Aliás, quando eu nasci, poucos anos depois, eu via no Jornal Nacional a Georgina e tantos outros escândalos ao longo do tempo. Agora, esse gráfico, como nós temos aqui, saltando de 2022, de 700 milhões
para 1 bilhão e 300 milhões em 2023 para 2.600 de descontos não autorizados em grande parte, porque aqui certamente tem descontos também autorizados, isso não existiu nunca antes na história desse país. Essa roubalheira sob o governo do PT, na pasta que Vossa Excelência administra hoje, é inédita, desse tamanho, é absurda. Não que outras fraudes não fossem, todas são e todas devem ser fiscalizadas. Mas Vossa Excelência disse aqui, inclusive, que lá pelas tantas demitiu o diretor seu, que foi superintendente no governo passado, mas não disse o nome do André Fidelis, diretor do Girbem, que depois, olha só, vem integrar uma diretoria de um sindicato que aproveitou justamente essa roubalheira. Eu quero reforçar as perguntas da deputada Adriana Ventura, porque ela pergunta aqui muito pertinentemente sobre as devoluções que o governo diz que vai fazer. Como fará, se vai fazer mesmo? Primeiro, quem tem que devolver é quem roubou, não o povo pagar 2 vezes. Segundo, 6 bilhões eu quero saber de onde vai tirar. Terceiro, isso é só do mês passado, pelo que eu estou sabendo, eu quero saber de todos os meses. A fila do INSS, que hoje de 2 milhões, de novo, nunca antes na história do país tão grande, vai aumentar ainda mais, porque vão ter que lidar com os efeitos da roubalheira na burocracia do INSS. Vai aumentar a fila ainda mais, ministro. Ministro, é tanto descalabro, é tanto problema, a gente vê que aumentou também o valor do desconto médio, desde que o senhor assumiu, de R$ 79,00. Desde que Lula é presidente, os aposentados têm um desconto médio de R$ 79,00 para mais de R$ 200,00 por mês. Isso estava debaixo do seu nariz e o senhor sabia. E o senhor segue sentado nessa cadeira. Eu, sinceramente, repito que confesso não ter imaginado que Vossa Excelência estaria aqui sentado, nem que Lula deixaria colar o roubo dos aposentados em si. Caros colegas parlamentares, está aqui ao meu lado a dona Eximar. Dona Eximar, ela sofre de câncer da tireoide, foi submetida a uma cirurgia no intestino. Ela, senhor ministro Carlos Lupe, foi à agência do INSS quando soube que estava sendo roubada para informar, se o senhor me permite, que R$ 77,86 estavam sendo tirados do seu benefício. E lhe disseram simplesmente que essa era uma entidade de São Paulo, ou seja, nenhum serviço prestado para ela aqui, e que não haveria o que fazer. Dona Eximar, ela é uma de, estima-se o Ministério, 6 milhões de vítimas. Dona Eximar, agora cometi até, eu peço desculpa, até para fechar aqui os dados dela, o valor que ela recebe em torno de R$ 3.000, mais de 70, quase 80 por mês, faz falta ou não faz, dona Eximar? Não consegue pagar os remédios, senhor presidente. Estava dizendo que tem dificuldade para comer. E o ministro Carlos Lupe vem aqui dizer que essa roubalheira sempre existiu, que é culpa do governo passado. Não. Dessa monta, dessa forma e sem a supervisão, sabendo que tinha problema, nunca aconteceu, ministro Carlos Lupe, na história desse país. E está aqui a dona Eximar, que foi reclamar já há quase 2 anos. E Vossa Excelência sabia e nada fez. E a agência do INSS sequer foi orientada sobre o que fazer, Questão de ordem, presidente. Isso aqui Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Presidente. Artigo 95. Artigo 95, porque o deputado tem dito que o ministro sabia e nada fez. O ministro já mostrou o oposto, que estava investigando a situação, pediu para que investigasse, e além disso, quebra o decoro parlamentar, porque o artigo prevê respeito às autoridades que aqui estão. Então, peço, por favor, que leve em consideração o artigo 95. Eu peço esclarecimento sobre qual foi o meu desrespeito, senhor presidente. O desrespeito quando o senhor... Vamos evitar... Vossa Excelência, em breve, eu quero saber vai ter o tempo. quem fazendo um vídeo pra internet. Quem aqui desrespeitou se não foi aquele que me interrompeu?
Eu estava concluindo um raciocínio. Aquele não, aquela, presidente. aquela. Que é isso? O senhor me respeite, é aquela. O senhor me respeite. Deputada Foi Vossa Duda. Excelência a primeira a me interromper aqui, a primeira pessoa, o primeiro deputado, não foi? Deputada Duda, Vossa Excelência Não vai foi. ter oportunidade. Pediria que o deputado Marcel conclua e aí depois o ministro... Eu peço que reponha o tempo, presidente, porque aqui eu fui interrompido por diversos Não, mas parlamentares. antes, precisa voltar ao que foi interrompido. Por Precisa dar mais diversos 30 parlamentares. E eu estava apenas fazendo aqui Presidente, eu peço a pra minha retomar manifestação. O tempo, por favor, que está congelado, o tempo está congelado. Eu peço pra Pode liberar o descongelar o tempo. Senhor presidente, como dói a realidade, né? Como dói ver aqui a dona Eximar ao meu lado. Agora dói muito mais para ela, presidente. R$80 fazem falta para ela. 6 milhões de pessoas. E nós estamos vendo aqui um ministro deixando colar, inclusive no Lula, essa roubalheira feita nos idosos, nos aposentados, nos deficientes físicos, em todos os beneficiários do INSS no Brasil. Nós tomamos providência, o Novo, inclusive, fez um projeto de lei e pedimos apoio de todos, inclusive do governo, para que seja pautada a urgência e aprovemos novamente de 1 em 1 ano a revisão. A biometria, que o sindicato do irmão do Lula não precisou cumprir, queria saber por quê. Por que o sindicato do irmão do Lula não precisou cumprir a biometria? Aliás, porque o chefe da Polícia Federal, já cobrei o ministro Lewandowski, foi, enquanto em sigilo estava a investigação, para a imprensa ligeiro dizer que o sindicato do irmão do Lula não estava sob investigação. Pois bem, entramos hoje também no TCU pedindo auditoria, porque o sindicato do irmão do Lula também está envolvido. Então, senhor presidente, aqui não tem mais nada a pedir nem a perguntar. A única coisa que poderia acontecer se esse país fosse sério é a demissão ou o pedido de demissão do ministro Carlos Lupe, do governo. Eu já respondi isso, da Trotônia, da reunião do Conselho, eu já tinha falado. Então, eu não vou aqui cansar vocês repetindo a mesma coisa de novo. Deputada Adriana, crescimento no número de associativistas em comparação. São vários fatores que podem mexer, doutora. Dessas 11 instituições que foram investigadas, que tem essa amostragem de 1.300, todas elas, são oriundas de 2022, essas investigadas. Uma mudou do nome, fez o recadastramento, já no nosso governo em 2023. Essas instituições, conforme a informação da apuração da CGU e da Polícia Federal, representam 67% das fraudes encontradas nessa amostragem. Uma coisa é a amostragem, outra coisa são 7 milhões de pessoas. A gente tem que ter muito cuidado e responsabilidade, porque senão a gente blasfema, mente, usa um instrumento muito ruim na vida, que é de difamar as pessoas sem prova. Então, agora começa a fazer uma nova etapa. Qual é a nova etapa? Por que aconteceu esse crescimento, deputado? Porque foram autorizados em 22 e começaram a correr para ter os seus associados a partir de 23. Porque não é de um dia para o outro. A associação se cria, se organiza, se tem autorização de funcionamento e depois busca os seus associados. Então, houve um crescimento muito grande? Houve. Mas esse crescimento também é do total geral. 6 milhões é somando todos que contribuem ao longo desses anos todos. Eu não posso afirmar, senhora, quem é o que está autorizado e quem não está autorizado. Porque isso daí depende de uma verificação in loco, 1 a 1. Isso é trabalhoso. Nós não podemos fazer assim, todos são fraudadores. Isso pode resultar na gente de processos criminais. Eu não posso afirmar isso. Temos que verificar 1 a 1. Esse é o papel da Polícia Federal com essa amostragem. Já está sendo feita uma coisa inédita. Os bens de todas essas associações indiciadas e apontadas já estão congelados, já estão bloqueados para pagar parte do déficit que vai se ter com os nossos aposentados e pensionistas. Então, a minha preocupação agora é separar o joio do trigo, é não ser leviano, é não acusar sem responsabilidade, é não apontar o dedo para a ferida, tendo às vezes o dedo podre. A gente tem que tomar um cuidado muito grande nesse processo. O que eu garanto à senhora é que o papel nosso será proteger os aposentados e pensionistas. Não posso afirmar à senhora nem quantos são os fraudadores, nem quantos são as fraudes total.
o que esse processo começa pela primeira vez, aí eu vou parafrasear. Nunca antes na história teve uma ação desse tamanho dentro da Previdência Social. Nunca. Então, quem está fazendo a ação é o próprio governo. Será que o governo queria fazer uma ação contra ele? Obviamente que não. E toda a minha ação está provada. A base do documento que a CGU tem, do Controladoria Geral da União, é da auditoria feita dentro do INSS. Pela primeira vez se fez uma instrução normativa para coibir isso, a instrução normativa 165. Agora, infelizmente, 165, infelizmente, isso não se resolve de um dia para o outro. E mais, eu quero adiantar que eu já falei no início, é minha opinião particular. Eu sou contra o INSS ter desconto. Eu acho que não tem que ter desconto de ninguém. Eu acho que as instituições têm que se entender com os seus clientes e fazer a cobrança direto. Porque senão, daqui a algum tempo, e não vai demorar muito, porque é incontrolável a quantidade, o Brasil é imenso, você vai ter novamente denúncia que isso acontece. Ao nobre deputado que com muita verve apontou o dedo, querendo acusar, querendo ser o vestial da moralidade. Eu tenho muito medo dos vestiais, porque normalmente vestem mantas que não se pertencem. Então, daqui a pouco, se a gente não extinguir o câncer, e o câncer qual é? Na minha modesta opinião, a obrigatoriedade do desconto dentro da folha. Por que o INSS tem que fazer isso? São duas instituições que podem se acordar. Então, essa, para mim, é a melhor solução. Vamos conseguir acatá-la? Não sei, depende de... Isso é lei. Nós temos que mudar uma lei feita pelo Câmara e o Congresso Nacional, que eu respeito. É lei. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso propor, eu posso acreditar, eu posso fazer o que eu estou fazendo com a senhora, respeitosamente, expor a minha posição, a minha opinião, mas eu não posso impor. E agora sim, já falei com a deputada. O Léo, você é um companheiro que acompanha isso há muito tempo. Você tem uma vida dedicada às pessoas que têm algum tipo de deficiência, principalmente os portadores de necessidades especiais. Você merece muito meu respeito, sua atuação, sua compreensão desse mundo e sua dedicação. A você eu só posso dizer muito obrigado. Tá? E ao deputado que... Marvel, é correto? Marcel. Deputado Marcel, eu acho que o senhor, antes de afirmar algumas coisas, devia ao menos estudar quem é quem. Eu mereço mais respeito. Eu não estou aqui porque eu não tenho medo de nada nem de ninguém, muito menos das suas afirmações. Eu não estou. O senhor disse, sabe por quê? Se eu não tivesse aí, eu estou aqui porque eu não tenho o que temer. Eu estou aqui porque eu tenho uma vida. Não é uma brincadeira de trazer alguém para me representar aqui, não. Eu estou pessoalmente que eu tenho uma vida a defender. Eu sou pai, eu sou avô, eu tenho filhos, eu sei a responsabilidade que eu estou. E eu sei a responsabilidade de saber o que eu estou defendendo por minha inteira e voluntária vontade depois do convite do nosso presidente. Deputado, cada um age como quer e como deve. Alguns se escondem debaixo do tapete quando vê alguma acusação. Outros se colocam aqui, como eu estou fazendo, até para sofrer injustiças como o senhor está cometendo comigo. Mas eu enfrentarei isso com a tranquilidade, com a lucidez dos justos. Mas cuidado, a minha ira é santa. Marcel. Nenhum aposentado pode falar nada de mim que não tem mais ninguém que defenda mais aposentado do que eu. Desculpe, meu respeito a senhor. Eu não sei o que o ministro quis dizer com ira santa, se quis de alguma forma ameaçar, mas eu não me sinto amedrontado por Vossa Excelência. É só ler a Bíblia. Não, não é só ler a Bíblia, não. Da Bíblia, o senhor quer fazer o que aqui? O senhor quer ameaçar parlamentar? É assim que o senhor trata a democracia? Mais respeito, deputado, mais respeito. Não, eu tenho direito ao trevo, é assim que o senhor trata a democracia? Por gentileza, eu acho que aqui, nós merecemos aqui, inclusive a dona Eximar que está aqui ao lado, todo o respeito que não foi dado. Então, as acusações foram feitas, inclusive palavras que não imaginava serem pronunciadas por um ministro, mas faz parte do governo Lula. Infelizmente, nós esperamos o pior. Eu entendo, de qualquer maneira, que o que nós vamos ver nas próximas horas aí é justamente a queda de um ministro para que Lula não encare mais esse desafio que é ter o roubo dos aposentados no seu currículo, além de tantas outras gatunagens
Obrigada. Ministro, eu ouvi atentamente as suas colocações. Eu fico feliz que realmente os criminosos, tudo será apurado, os criminosos serão punidos, mas, assim, causa espanto, porque eu acho que associações, eu entendo que ele tem a corrida do desconto e das outras coisas, mas uma lei que foi aprovada em 2022, né? A gente passar de 700 milhões para 1,3 bi, a gente está falando de valores altíssimos, e depois 2,6, eu acho que essas associações já existiam, mas a minha pergunta aqui, que eu não vi o senhor comentar, eu só queria que o senhor esclarecesse esse ponto, é que quando o senhor foi avisado do vazamento naquela reunião do Conselho, o senhor avisou a ANPD? Porque eu sei que o senhor, sabendo disso, a ANPD, a questão dos dados, do vazamento dos dados, se houve esse aviso para a ANPD sobre o vazamento de dados feito na reunião do Conselho. Obrigada. Gente, na verdade, eu queria primeiro lamentar, porque eu acredito que, primeiro, a gente está numa casa parlamentar, então cada parlamentar aqui representa o povo. Não só o povo que elegeu, mas representa o povo brasileiro em sua totalidade. Então, naturalmente, a gente demonstra aqui, muitas vezes, a indignação, porque é aquilo que nos assola e assola a todos, como o Marcel muito bem pontuou aqui. Então, eu acho que inflamação e exaltação, isso é comum, inclusive, do espírito parlamentar, do trabalho parlamentar. Agora, vi com intimidação, e isso realmente eu preciso lamentar profundamente. E aqui, é só para também pontuar, na verdade, algumas questões ficaram, pelo menos para mim, injustificáveis, né? Mas tudo bem. A questão é que, em relação a esse gráfico que eu pontuei, a evolução do número de entidades e de descontos de mensalidade associativa, que foi comentado pela Maciça, a fonte, na verdade, é a Maciça, o deputado Léo Prats, se não me falha a memória, mencionou sobre a questão do número de beneficiários. Só que, na verdade, se a gente fizer uma análise comparativa, não aumentou 270%. Então, para mim, isso ficou ainda completamente sem qualquer justificativa. Então, como que pode haver 270% de aumento de descontos indevidos em 2 anos? Então, em que pese tenham colocado a base de cálculo, a questão de matemática, nesse quesito, não se justifica, porque 270% em 2 anos, sinceramente, não aumentou pelo número de beneficiários. Então, eu queria retomar essa pergunta, senhor ministro. Se Vossa Excelência puder me esclarecer, agradeço. Vossa Excelência, as considerações das réplicas. A deputada que me falou sobre essa, no Conselho tem assento tanto a presidência do INSS como a diretoria de benefício. Então, imediatamente, as duas foram também comunicadas da fala, não teve nenhum documento apresentado, não teve nenhuma denúncia formal apresentada. A fala foi recolhida e isso é acompanhado permanentemente pela todos os órgãos reguladores e acompanhamento também de todos aqueles que têm que fazer os dados, o acréscimo da coisa. Não houve fato, houve uma fala. Olha, está acontecendo e tal. E não foi apresentado um fato em nenhuma reunião. Entendeu? Quando é apresentado um fato, você é obrigado a investigar. Mas não foi, então não tem que investigar. Para os brasileiros, esse momento é um momento de tristeza. Sabe para quem? Para você, aposentado. Para você, doente numa cama, numa cadeira de roda. Para você, brasileiro, que ganha pouco. Para você, que está na fila de aposentadoria e não consegue se aposentar no INSS. Sabe para quem eu estou falando? É para você, que ganha um salário mínimo, um pouco mais, para comprar o seu remédio. E sabe por que eu estou falando diretamente para esse povo brasileiro? Povo brasileiro, fique atento no que eu vou falar. Porque a responsabilidade de cuidar dos senhores aposentados e pensionistas, você doente, que ganha pouco, sabe de quê? Do senhor chamado Lupe. Esse mesmo, ministro da Previdência. Ele deveria ter respeito por vocês, mas ele não tem. Ele não tem. E vou lhe dizer por quê. Estou falando para os brasileiros. Sabe por quê que ele não tem? Porque ele sabia desses roubos. Sim, o senhor aposentado, pensionista, o senhor está sendo roubado já há um tempo. E esse senhor que eu estou falando, ministro Lupe, ele já sabia disso. Quem disse isso? Não foi ninguém aqui no parlamento, não. Foi a Polícia Federal e a
CGU, Controladoria Geral da União. Ele tinha conhecimento desde 2023. Esse senhor, vou repetir o nome dele. Lupe é o ministro da Previdência. Ele sabia do roubo. E ó, sabe o que ele fez? Botou a mão na boquinha, ficou calado. Isso significa no mundo público o seguinte: omisso! Omisso! É triste a gente ter que dizer isso de um ministro aqui. E eu vou dizer uma coisa antes de falar de outras que estão aqui, olha. E não sou eu que estou falando, os jornais todos. Eu já fui em mais de 10 jornais e TV. Nesses dias agora, ministro. Só não fui naquela esquerda, lá naquela Globo. Eu já fui em tudo que foi TV. Todos eles falam exatamente desse tema. Do roubo dos aposentados. E a cifra, Luiz Lima, inicial, 6,3 bilhões. Não é milhões não, rapaz. É bilhões. E sabe o que é que o ministro fez? Se calou, caladinho, não quis fazer nada. Sabe quem falou para ele? Conselheira do INSS. Conselheira. E sabe quantas vezes ele foi alertado? Sabe o que é isso aí? O pessoal em Rondônia sabe o que é isso. Várias vezes. Sabe o que se chama isso? Irresponsabilidade. Que triste, Brasil. Nós temos que falar isso de um ministro irresponsável. E eu vou falar uma coisa aqui, senhores parlamentares. O presidente é irresponsável também. Sabe por quê? Agora é um pensamento meu, excelências. Esse senhor, eu estou falando, é esse mesmo, o ministro, é Lupe, é desse povo brasileiro. É desse que eu estou falando. Esse que foi omisso e sabia do roubo desde 2013 e ficou caladinho. Aí vem aqui com um discurso bonito. Um discurso, olha, de aplausos. Mas, na real, ele está só passando panos. Pessoal aqui, porque eles sabem que eles estão lá no buraco. A coisa tá feia. A coisa tá feia. Por falar em coisa feia, vai ficar pior, hein? Atenção, Brasil! Vai ficar pior. A CPI do roubo dos aposentados está aqui na minha mão, ó. Eu estou concluindo as 171 assinaturas. Brasil, tá aqui, ó. Agora a giripoca vai chiar. Agora a giripoca vai chiar, meu amigo. Quase 171 assinaturas. Vou inteirar. Aliás, teve parlamentares aqui que estão loucos para saber quem roubou. Eu até vou entregar para os senhores assinarem também. Eu quero ver qual é o machão e a senhora, minha amiga lá, a senhora. Eu vou entregar para a senhora também. Quero ver quem vai assinar. Brasil, eu vou entregar para eles. Se eles querem mesmo saber quem roubou, os nomes, eles vão assinar aqui, olha. Eu vou dizer o nome deles depois, hein, se quem não assinar. Eu vou pegar a fotinha aqui deles, ó, tá bom? Tá aqui. Minha amiga, nós somos amigos. Não, você tem que ficar calada. Não venha brigar comigo, que eu não vou brigar contigo não, Salabé. Fique de boa, tá? Vamos saber quem roubou os aposentados e pensionistas. Que vergonha, ministro! O senhor não tomou previdência? 40 e não sei quantos anos de vida pública. O senhor não podia falar isso porque isso envergonha mais os brasileiros. Pela sua experiência, o senhor já tinha que ter tomado providência, excelência. Quando o senhor diz, eu tenho 40 e poucos anos de serviço, aí é que o senhor envergonha a gente, rapaz. Então eu tinha que ter resolvido. Aliás, Brasil, eu estou falando diretamente para os brasileiros. Há
todos os aposentados e pensionistas e suas famílias. Não tem uma família nesse Brasil que não tenha um aposentado e pensionista. E eu estou falando então para todos os brasileiros, eu estou falando desse ministro que não cumpriu a missão. Não cumpriu, porque um ministro tem que cumprir missão. E impedir roubo no ministério é a primeira coisa. Ele não fez. Ó, se calou, ficou quietinho. Aí a Polícia Federal chegou fazendo o jagunço todo. Aí ele, eu tô aqui, tô fiscalizando. Balela, Brasil, balela, balela. Olha, vou falar uma coisa aqui, ó. Presidente Bolsonaro criou a MP, vou falar o número aí para vocês pesquisarem. 871 de 2019. Sabe para quê? Sabe para quê? Para fazer pente fino no INSS. Para impedir roubo. E sabe quem derrubou em 22? Eu vou dizer, sabe quem? Essa turminha da esquerda, cara. Eles que derrubaram. Claro, exceto meus amigos, os que chegaram há pouco. Você eu sei que não, você não estava aqui para fazer isso. Mas os seus colegas da esquerda que derrubaram, rapaz. Tá? Derrubaram a MP em 2022. Aí sabe o que aconteceu em 23? Sabe o que aconteceu em 23? Brasil, vou falar, eu vou olhar pro Brasil. Brasileiros, família brasileira. Sabe o que aconteceu? Entrou o ministro Lupe. Aí subiu o teto de gasto, de roubo. Chegou a 1,3 bilhões em 23. Aí 24 viram que estava fácil. Viram que estava fácil. Chegou a 2,6 bilhões. Eu não sei quanto é que vai ser 2025, hein? Eu não sei quanto vai ser, mas deve ser acima de 5 bilhões. Isso tudo é real, ministro. E o senhor não sabia? Estava caladinho. Tem mais coisas para falar. Tem tanta que eu já não sei nem onde começar. Aliás, tem Petrolão, tem Mensalão e agora é o descontão. Eita, PT que gosta dessas coisas, hein, rapaz? Pelo amor de Deus. Os crimes investigados lá no seu ministério são corrupção ativa e passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e violação de sigilo funcional. Eita, barulho feio, rapaz. Segundo os jornais, saiu hoje, hein? Fraude no INSS. Preste atenção, hein? 742 mil aposentados apontaram desconto indevidos no primeiro semestre de 2024. E o ministro não sabia. Ele não sabia. Meu Deus do céu. Ministro, não diga mais que o senhor tem 40 e poucos anos. Diga que o senhor tem 2 anos só. A gente vai acreditar. Eu só tenho 2 anos de vida pública. Dizer que tem 40 e poucos anos. Tinha que resolver tudo. Portanto, senhores, é uma vergonha. É inaceitável o que estão fazendo com os mais pobres, com os mais necessitados. É triste isso. Vocês acham que eu fico contente com isso? Lá em Rondônia, cada família, no mínimo, tem uma pessoa no INSS. É triste falar isso aqui, até porque eu tenho pessoas aqui que são respeitosas, que eu respeito, tô tranquilo. Partido é partido, cores são cores, pessoas são pessoas. Mas quando se fala em roubo de inocente, aliás, muitos foram roubados sem saber que estava sendo roubado, porque era falsificação de documento. Meu Deus do céu, rapaz, falsificação. Não. É não ter coração, é não ter piedade dos mais pobres, é não ter piedade de quem está numa cadeira de roda, é não ter piedade de quem está numa cama precisando de um salário mínimo. Tirar 20 reais, 30 reais, 40 reais de um salário mínimo. É triste, senhores. Eu sei que os senhores estão entendendo a minha fala. Eu sei disso, Brasil.
Eu estou falando para o Brasil todo, para todos os aposentados, para todos os pensionistas, para todos os doentes que precisam de apoio. Ministro, eu gostaria de olhar nos seus olhos. Nos seus olhos. É um coronel do Exército. Vou bater uma continência, ele bateu com eu tenho que respeitá-lo, já bati a continência. Ministro, vou fazer uma solicitação em nome de todos os brasileiros que estão sendo prejudicados. Peça para sair. Peça para ir executar seu trabalho em outro lugar. Eu estou pedindo respeitosamente. Não há condição do senhor permanecer no ministério. Aqui, deputado federal, coronel de Rondônia, pedindo, ministro, peça para sair. Obrigado pela oportunidade. Antes de mais nada, quero agradecer ao ministro Lupe pela presença. Da mesma maneira que foi dito aqui, logicamente, como líder da oposição, nós temos algumas indagações, ministro. E é importante salientar que mesmo neste momento tão difícil, a gente mais uma vez comprova que o governo tem parlamentares que trabalham bastante a narrativa. Isto é válido na medida que o ministro mais importante hoje do governo é o marqueteiro. Então, nada mais justo que a gente entenda a importância desta nuvem de fumaça que está acontecendo num governo que não tem um projeto de nação, um governo que está apresentando problemas, ou possíveis problemas, em relação a desvio de dinheiro público. Eu poderia citar também recursos que estão sendo disponibilizados para a COP30, para o G20, por uma empresa espanhola, em contratos sem licitação, mas eu peço que os parlamentares gravem esse dia. Aguardem. A OEI, que é uma empresa espanhola, com contratos sem licitação, inclusive de banheiro químico, vai ser investigada e nós vamos ter graves denúncias em breve. Mas o senhor está aqui a pedido para falar sobre um grande problema que aconteceu. Ministro, com todo o respeito que eu lhe devo, eu sei que o senhor citou que o senhor tem 42 anos de vida pública, mas não é, eu estava olhando aqui, não é a primeira vez que nós tivemos já o nome do senhor envolvido em alguns problemas administrativos, como visto em 2011, onde o senhor foi afastado do Ministério da Previdência na chamada faxina da Dilma. Não sei se foi afastado, se o termo era demitido. Eu queria também falar para Vossa Excelência, se o senhor puder anotar, como o senhor vai pagar esses descontos que estão acontecendo no dia a dia da dona Eximar, do senhor João, da dona Maria. Eu não posso falar o nome do jovem que está acamado e que tem um desconto cerca de R$70 de uma empresa, ele de Santa Maria, Rio Grande do Sul, e a empresa de São Paulo. A dona Eximar ali, pelo comentário, também tem um desconto de R$70 há anos. Isso tudo eu queria que o senhor respondesse. Como o senhor vai pagar esses quase 6 bilhões? Também queria perguntar para Vossa Excelência, já que existe centenas de milhares de pedidos de cancelamentos, por que não foi atendido esses pedidos de cancelamento? Inclusive com ações judiciais. Eu queria também falar para Vossa Excelência que em setembro de 2024, através do relatório da CGU, Controladoria Geral da União,
setembro de 24, recomendou expressamente a suspensão imediata dos descontos diante da gravidade das irregularidades apuradas, tendo em vista que dos 1.273 entrevistados, acreditem e pasmem, 97% informaram não ter autorizado o desconto. Bem, eu não sou jurista, mas nós estamos falando de omissão consciente e dolosa, conforme apontado por relatório da Polícia Federal. Sobre a Polícia Federal, eu acho que o senhor talvez tenha se enganado, a Polícia Federal não é do governo Lula. A Polícia Federal, que eu saiba, é uma polícia de Estado, não é de governo. Mas se assim ela é, o senhor está confirmando mais um problema na gestão do governo Lula. O senhor pode olhar nas imagens a sua declaração, Polícia Federal do governo Lula. Enfim, queria também falar para Vossa Excelência, além do pedido de demissão, que pessoas com deficiências e trabalhadores que contribuíram a vida inteira tinham seus benefícios cortados indevidamente, mas, sob a sua gestão, foram mantidas. Nós estamos aqui, e para nossa grata informação, com as assinaturas da CPI, do INSS, que está sendo apelidada CPI do roubo dos aposentados. E aí eu quero olhar para esta câmera e pedir para o senhor presidente Hugo Mota que instale esta CPI. Talvez uma CPI como a CPI do MST, que desgastou um monte, mas chega na hora, o Centrão, o sistema, vai lá e começa a trocar deputados, mas pelo menos a gente inicie esta CPI. Sobre ainda esta denúncia, nós informamos como oposição que estaremos provocando o Ministério Público Federal para que forneça denúncia em face da conduta, na visão da oposição, criminosa, omissa, do senhor ministro Carlos Lupe, que no mínimo foi conivente com o saque de quase 4 bilhões de pagamentos dos aposentados. Eu queria, e eu sei que os colegas querem que entendam essa preocupação, porque nós verificamos, muitas vezes, em declarações, a preocupação com os mais carentes, pobres, idosos. Pois bem, a dona Eximar já declarou, e está ali na documentação dela, que ela está sendo descontada a partir de 2023. Sobre as investigações, eu declaro que se investigue tudo. Tomara que não pela polícia do governo Lula, como foi dito aqui nesta comissão, mas por uma polícia federal de Estado e não de governo. Eu digo, ministro, para terminar, Paulo Guedes foi eleito em 2019 o melhor ministro da história. E não sou eu que estou dizendo, só vocês darem uma olhadinha. Se Vossas Excelências lembram, este mesmo ministro que está sendo falado deixou um superávit mesmo com pandemia. Já o governo Lula, no primeiro ano, pasmem, mais de 230 bilhões de déficit. Quem é que é incompetente aqui? Quem é que não entende nada de gestão? Então, senhor ministro Lupe, com muito respeito, eu não espero que o governo Lula seja responsável, mas eu espero, sinceramente, que tenhamos o mais breve possível o afastamento de Vossa Excelência, visto que milhões de idosos estão perdendo dinheiro. E isso é
irresponsabilidade. Senhor presidente, também informo que, enquanto este ministro permanecer à frente da pasta, a oposição fará o possível para que o mesmo seja convocado em diversas comissões desta casa. Era isso.